uma pessoa que colocou aqui, acho que é a Priscila o nome dela, deixa eu ver aqui, ai meu Deus, aqui. Ela perguntou se devemos pedir para Deus tirar toda a pedra de tropeço de nossas vidas, né? E bem na hora que você estava falando de posicionamento, né? Isso aqui é muito interessante, que isso aqui é uma coisa que nós não podemos transferir para Deus aquilo que nós temos que fazer. A nossa oração, Priscila, precisa ser assim: Deus, traga à luz as pessoas que têm sido pedra de tropeço na minha vida. Assim é mais fácil, entende? Por quê? Porque Deus ele não vai fazer aquilo que nós temos capacidade de fazer. O que Deus vai fazer para você, ele vai trazer à luz, porque você vai orar e vai pedir para Deus mostrar para você. Quando ele te mostrar, se você tiver dificuldade de ter posicionamento, como o pastor Jefferson falou aqui desse casal, né, que o final da história foi que chegou um momento que o homem teve que se posicionar e falar: eu não quero mais esse casamento, porque não havia mudança, não havia... Ele chegou a desistir, entende? Então, o que acontece? Não é que nós estamos fazendo a apologia aqui para você desistir do teu casamento, não é isso. Nós estamos dizendo aqui que tem posicionamento que nós temos que fazer. Não, eu estava pegando um exemplo de alguém que tinha que mudar o seu caráter para viver a promessa. Aí, digamos assim, você, como tem bastante situação aqui de casamento, você vive esse ciclo de repetição dentro do teu casamento, tem que ter uma conversa. Tem que sentar com esse parceiro, seja ela homem ou mulher, tem que ser falado sobre isso. Agora, se houver uma resistência do coração de alguém aí, que o grande problema hoje é o orgulho que está predominando dentro dos relacionamentos, né? Isso daí é um faraó com uma raiz terrível, né? Raiz satânica, porque isso é uma identidade de Lúcifer, né? Então, quando é assim, aí quando você se levanta na intercessão, Deus ele vai resolver por você. Deus vai fazer por você aquilo que você não consegue fazer. Entende? Ele vai trazer à luz aquilo que você precisa resolver. Quando você tentar resolver que você não tiver capacidade, não se sentir capaz, não ter força, é nessa hora que entra a parte espiritual, que você vai orar, você vai falar assim para o Senhor: Deus, eu não tenho coragem, eu não tenho força. Quando eu chego diante dessa pessoa, eu tremo tudo, eu tenho medo, eu não consigo falar, eu não consigo resolver. Me ajuda, Espírito Santo. Aí o mundo espiritual ele se move em seu favor. Ele se move e o Espírito de Deus ele vai te dar ousadia para tomar a decisão que precisa ser tomada, que precisa ser feita. E isso você vê que isso é um outro passo da libertação. E você vê isso em Josué exatamente. Porque assim, pastor, isso aqui é muito forte. É um outro princípio espiritual que o Senhor falou no meu coração, que eu escrevi nessa madrugada, pensando aqui no podcast de hoje, né? O Senhor trouxe algo assim no meu coração. Enquanto que você tem uma mentalidade de escravo, você não vai poder herdar a terra como filho. Sim. Porque são coisas diferentes. E isso também é muito libertador, esse princípio bíblico. Porque o povo estava escravizado no Egito, mas a promessa de Deus era uma terra. Só que tinha que mudar algo, ele tinha que deixar de ser escravo para ser filho de Deus. E enquanto que você não mudar essa tua identidade que te governa, que você hoje é filho, meu irmão, de Deus. O Senhor ele tem uma promessa. E você vai viver a promessa quando o teu coração realmente, você entender que você já não tem mais nada de identidade com esse passado com que você vivia. Só que aí tem algo muito chave. Que quando você vê a história de Josué, como nós sabemos que somente Josué e Caleb foram que entraram realmente na terra. Imagina de 3 milhões de pessoas, né? E aí você vê a diferença de mentalidade de 20%. Por quê? Porque de 12 espias escolhidos por Moisés para olhar a terra, para ver aquilo que Deus realmente prometeu, então 12 entraram na terra. Olha a visão deles. 12 entraram no que tinha uma promessa e falaram: sim, a terra é muito boa, a terra que se planta, colhe, as frutas são gigantes, né? Tudo lá é lindo e maravilhoso. Porém, as cidades são fortificadas. E o inimigo ele é muito forte.
de 10, de 12, 10 dizem isso. Mas 2 dizem, não, nós podemos conquistar aquela terra porque ela é promessa de Deus. Aqui algo é muito forte, pastor. Nesses 2 homens, eu vejo algo, fé. E sem fé, você não consegue ver o mundo e viver o mundo espiritual. A muralha pode ser gigante. A promessa de Deus ela é maior. O inimigo ele é grande, mas a minha fé ela ainda é maior daquele que está comigo. Então, você tem que acreditar que Deus ele está contigo nessa batalha, meu irmão. Essa irmã que falou que está com problema no casamento, minha irmã, entrega para o Senhor. Cumpra o teu papel de cristã, viva a tua vida de santidade e entrega o teu caminho ao Senhor, que o Senhor ele irá fazer. Isso é poderoso, só que quando você vê o começo da história de Josué, então aí muda o governo, pastora. Então aí, quando ele pega aquela parte que eu disse, em que ele manda aqueles 12 homens pegar e botar aquelas pedras nas costas, tirarem essas pedras do meio do leito do Rio Jordão, porque ele diz lá no meio. É muito clara a palavra, ali no capítulo 4, de Josué, diz que as pedras estavam no meio do Jordão, ele diz, escolha cada líder de cada tribo. E eram quanto? Era o número de 12. Então, depois que sai do 40, ele escolhe 12. 12 pedras, 12 homens, e estabelece e coloca bem no meio da tua casa, da tua congregação, onde eles viviam, essas 12 pedras como um memorial. E aí a palavra vai dizer, para que era esse memorial? Para que você possa contar para a tua geração o milagre que Deus fez, de ter te tirado da terra do Egito. O que é o memorial? É você ter história para contar, é você ter vivência com Deus para contar para os teus filhos. Os filhos têm que olhar para você e ver que você é uma mulher de Deus. Os meus filhos têm que olhar para mim e ver que eu tenho um caráter de um homem de Deus. Que eu exerço a Deus na minha vida pela vida que eu levo. Que eu somente não prego de boca, mas que a minha pregação ela é diária, todos os dias, com a minha conduta de vida. Isso é uma mudança de caráter. Por isso que eu falo, quem não muda o caráter não herda a terra. Então, naquele momento, você vê que Deus estabelece um novo governo na terra que era prometida, porém, era uma terra que estava na mão do inimigo. Existiam inúmeros povos naquela terra. E existia uma muralha para conquistar, porque uma coisa é Deus te libertar. Deus te liberta. Agora as muralhas você derruba. E você vê isso na vida de Davi, por exemplo. Enquanto muitos não tinham coragem, ele disse, eu tenho capacidade de derrubar esse gigante, tem afrontado e tem colocado a perigo a terra de Israel. Então o Senhor, ele é contigo, uma promessa ela é contigo, só que a tua fé e o teu estabelecimento do governo de Deus na tua vida que vai ser fundamental para que você derrube as muralhas. Porque é a tua fé que faz derrubar a muralha. Quando você olha a Bíblia, você vê a história, quando eles estão em frente a Jericó, o que eles fazem? Eles fazem um enfrentamento à cidade? Não. O que eles fazem? Eles obedecem à palavra que tinha sido dada. A arca e a adoração dos levitas à frente e o povo marchando atrás. Isso demonstra que que Deus na nossa vida ele tem que ser prioridade e ele tem que ser a nossa guia para os nossos passos. Eu não posso dar um passo se eu não estou dentro da palavra. Porque se eu dou um passo fora da palavra, eu estou caminhando sozinho. Se eu dou um passo guiado pela palavra do Senhor, nas diretrizes bíblicas, eu estou sendo guiado pelo Senhor. Então, eu já não vivo mais como um escravo. Eu vivo alguém que obedece ao Pai que me guia através do poder da sua palavra. E aí você vê, quando você olha, pastora, para a vida de Josué, olha só que tremendo que isso é. Moisés chega, olha a terra, mas o Senhor diz para ele, você não vai entrar. Porque você murmurou também. Quando te mandei fazer algo, você fez outro. Então você vê, ele diz, você vai passar o cajado agora para Josué. Moisés obedece, passa o cajado para Josué, Moisés morre, e aí Josué se encontra na mesma posição em que ele estava há um tempo atrás, quando ele veio do Egito. Olha como o passado ele é aterrorizador na vida de uma pessoa, na mente de uma pessoa.
Quando ele chega de frente ao Jordão, ele meio que paralisa. Porque quem sabe todas as memórias de sofrimento do passado que ele teve, porque ele veio do Egito, deixa eu voltar na memória dele e olha para o lado, ele fala assim, eu já não tenho mais Moisés aqui comigo. O que eu vou fazer? O que o Senhor estava querendo fazer era muito poderoso. Era fazer que aquele Josué não vivesse mais uma dependência de um outro homem, mas que ele tivesse a sua vida com Deus. A sua intimidade. Que ele conseguisse ouvir a voz de Deus falando com ele, não mais através da vida de Moisés, não através de outra pessoa, não através da fé do outro. O que Deus queria fazer com Josué era fazer com que a fé nele fosse ainda maior do que ele tinha. Uma fé que, ligada ao Senhor, fizesse que toda a força de Deus e a capacidade estaria com ele. Queria libertar ele das dores e dos medos que o Egito trazia na vida de Josué, porque todos nós somos assim, pastor, todos nós temos os nossos medos de feridas do passado, de coisas ruins que aconteceram na sua vida. Tem pessoas que não casam de novo porque elas têm medo da derrota que teve no passado. Tem pessoas que não empreendem um novo negócio porque eles têm medo da derrota que elas tiveram lá atrás, da falência anterior. Tem pessoas que não estabelecem novas amizades porque foram traídas pelos seus amigos. Só que você tem que entender que quando você está com o Senhor, é o Senhor que vai mudar o teu caráter, Ele vai mudar a tua identidade, porque Ele vai estabelecer um novo governo na sua vida. E isso é muito poderoso. Por isso que quando o Senhor falou comigo lá no hotel, Ele falou, quem é que tem que governar a tua casa, a tua vida? E aí eu te pergunto, meu irmão, é hora de você deixar todas essas coisas do passado que te governam, essas dores, essas feridas, esses traumas. Porque o Senhor, Ele quer governar a sua vida. O Senhor quer trazer uma terra, aquela promessa que Ele te fez, ela é verdadeira, ela continua viva, ela é poderosa, ela é tremenda. O Senhor não mente. Por isso, se desliga de toda dependência de Moisés, dependência de outras pessoas. Deixa o Senhor governar a tua história. E quando Josué acreditou nisso, e o que o Senhor fala para ele? A palavra diz, de onde você tira o pastor que ele tinha medo? A palavra diz. A palavra diz, Josué, esforça-te, seja valente, eu estou contigo. Era como se Deus olhasse para ele e falasse, visse medo nele. Eu estou contigo, esforça-te. Só que ele diz uma coisa, não separa de você o livro dessa lei. Antes medite nele, de dia e de noite, porque o Senhor queria falar com ele através da sua palavra. É tão lindo quando você abre a tua Bíblia e você acredita no que Deus está te falando. É tão tremendo quando você sabe que Deus falou contigo. E aí eu vou trazer um exemplo dessa campanha, de você acreditar, de você ter a certeza de que o Senhor falou, eu quero romper ciclos e quero derrubar muralhas. E você vê a igreja com todos os dias 400, 500, 600, 700 pessoas e a presença de Deus sendo derramada. Porque o que atrai a presença de Deus é a obediência, pastor. Não é você ter muito conhecimento, não é você ser quem você é reconhecida pelas pessoas. O que atrai a presença de Deus é a obediência. E aí Jesus foi fundamental. Jesus derrota o diabo na obediência e na palavra. Porque ele sabia que o propósito que ele tinha era muito maior. Que o reino a qual governava a sua vida não era um governo terreno. Era um governo de um reino que era celestial, que ele vinha trazer esse reino celestial. Então, quando Jesus vem, ele estabelece 12 discípulos, depois da sua aprovação, para estabelecer um reino que nós ainda não conhecemos totalmente. Nós conhecemos fagulhas dele. E se já é tremendo assim, você imaginou que vai ser lá? E é algo que deve ser inimaginável e vai ser algo tremendo que vai acontecer com certeza. Não tenho dúvida. Enquanto o pastor estava falando aqui, eu estava lendo aqui os comentários também, dando uma olhada aqui, e Deus está falando poderosamente com muitas pessoas que estão ligadas aqui com a gente, pessoas que também passam por conflitos do medo, né? Que o medo, que as circunstâncias travam. E uma palavra que é muito forte, que você tem que
gravar no seu coração é que o medo, ele não tem poder na sua vida quando a tua vida espiritual em Deus, ela está ativa. Uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, ela vai trazer uma base espiritual muito forte para você. Quando nós começamos aqui a nossa campanha, quem conhece aqui a nossa igreja, o nosso ministério, sabe que a nossa igreja, ela tem uma identidade de que nós não trazemos pregadores de fora, e não é desmerecendo, jamais, misericórdia. Nós não temos essa cultura, porque no passado, quando nós tínhamos, nós nos decepcionamos demais, porque às vezes nós víamos uma pessoa que era tão abençoada, a gente falava, poxa, vamos trazer essa pessoa em um congresso, em um isso. Quando trazia, deixava rastros terríveis, tanto na cidade quanto na igreja, por questão de caráter, por questão de outras coisas que aconteciam nos bastidores. Testemunho, né, pastor? Meu Deus. De pessoas assim que hoje, enfim, mas enfim. E quando nós firmamos esse propósito dessa campanha, é a mesma visão. Todos o pessoal aqui da igreja vão ministrar, aquela coisa toda, e é lógico, né? As pessoas pensam, será que o povo vai vir? Porque quando se fala de campanha, o povo fica muito focado em revelação, profecia, e o propósito era justamente trazer uma palavra viva no coração das pessoas, para que trouxesse à luz aquilo que ela precisava quebrar, romper, né? E nós íamos fazer o ato profético e Deus ia fazer o milagre. E é como o pastor falou, todos os cultos, pela misericórdia de Deus, a igreja quase que não comporta o público. E é tão forte que já no louvor, Deus já está quebrantando as pessoas. E quando chega a palavra de confronto, não tem como as pessoas não se render. E é por isso que o resultado está vindo. Qual que é o resultado? Os testemunhos. Os testemunhos. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado. Se você quiser romper ciclos na sua vida, derrubar muralhas, se permita a estudar a palavra de Deus. A maior profecia está ali. As direções estão ali. Está tudo ali. Se permita ter uma vida de oração, os seus períodos de jejum, porque isso te aproxima muito do Senhor, porque o jejum ele te santifica. E você vai aprender com a palavra de Deus muitas coisas que em você precisa ser mudado. E o que acontece no mundo espiritual? A libertação, a base da libertação está aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a partir do momento que você entende, né, através da palavra de Deus, que o medo, ele é um sentimento que só faz parte do teu coração porque você abriu uma porta. Então o diabo estabeleceu ali o trono dele ali. Mas a partir do momento que você permitir que a Bíblia entre no seu coração e que você venha entender o que Josué entendeu quando o Senhor disse para ele, Moisés morreu, Josué, no capítulo 1. Interessante que está assim, ó, Moisés morreu, ponto final. Aí Deus começa uma outra fala falando de Josué, como dizendo assim, Moisés já passou, agora o negócio é comigo. História passada. O negócio agora é eu e você. Você está entendendo? Então Deus está dizendo para você aí do outro lado, o negócio é comigo e contigo. O teu passado faz parte do passado. Agora, se as suas memórias ainda estão presas, traga à luz essas memórias. Traga à luz. Porque se o povo de Deus, lá no deserto, dissesse assim, Senhor, eu sinto saudade da cebola, eu sinto saudade do alho, eu sinto saudade do peixe, eu sinto saudade disso, mas eu não quero ficar com isso. Isso não faz mais parte de mim. Eu quero a terra que o Senhor prometeu. Você não tem a dúvida que hoje nós leríamos uma história totalmente diferente. Mas o grande problema é isso. É sentir o cheiro, a saudade do passado e querer se ligar ainda ao passado. Querer estar lá. Vem na igreja, aí de repente está lá em outras coisas. Está lá no mundão, está lá nas baladinhas, está lá em outros deuses. E você está entendendo? Aí você fica dividido. E Deus não é um muro, meu irmão, para você ficar em cima dele dividido.
O Senhor, ele é uma rocha. Ele é a rocha. Você está entendendo? Ele é algo sustentável, algo firme. E ele quer ser a sua rocha. Ele quer estar debaixo dos seus pés, para te dar firmeza, para estabilizar a sua vida, seja ela sentimental, financeira. Você está entendendo? Teve uma pessoa que colocou ali, pastora, ainda as músicas seculares me prendem. E quando eu li aquela mensagem aqui, eu vou te dizer. Analisa quais são as músicas seculares que te prendem. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quais são as informações que essa música te atrai? Fala sobre o quê? Que lembranças que ela traz. Por quê? Quando você analisar a música que te atrai e as letras que te atrai, secular, você vai entender o que guarda ainda dentro do seu coração. O que está preso ainda dentro da tua alma que está ligado a esse Egito. Então você tem que se desmembrar disso. Se desmembra. Se desvincula. Tá? Porque isso não te aproxima de Deus. Isso te aproxima daquelas informações ali que está alimentando uma ferida do seu coração. Agora, quando você ouve louvores, te aproxima de quem? De Deus. Da cruz. Você ouve louvor, ele te anima. Ele fala para você não desistir. Ele fala para você não olhar para trás. Os louvores bíblicos. Ele fala para você avançar. Que Deus está contigo. É Ele que rompe muralhas. É Ele que quebra cadeias. Então, quando você ouve os louvores, isso ele te motiva a você romper esses ciclos, derrubar essas muralhas, vivifica a sua alma. Quantas vezes que você se pegou ouvindo louvor e de repente, pá, começar a chorar? Porque a letra falou profundamente ao seu coração. Ontem mesmo eu ouvi um louvor que ele dizia justamente para você que você precisa passar pelo deserto e não parar nele. E com certeza, quando Deus deu essa canção para esse compositor, foi justamente para falar com o coração daqueles que estão aprisionados ainda no deserto. Porque ainda tem saudade do Egito. Então, se você quiser dar a promessa de Deus para a sua vida, em primeiro lugar, se desmembra das memórias do passado. Porque é isso que está destruindo o teu casamento. É isso que está destruindo a sua vida financeira. É isso que está acabando com a sua vida espiritual. E Deus hoje te trouxe aqui nessa live, no primeiro podcast de 2026, para dizer para você, é tempo de romper ciclos e derrubar muralhas. Enquanto